venho recomendar para vocês a leitura dos clássicos. Então, por que ler um clássico? O clássico é exatamente aquele livro, daquele autor, daquele escritor, aquele livro que não morre, aquele livro que você está sempre relendo, porque ele traz explicações para a atualidade. Ele traz explicações que vão além do tempo em que ele viveu. Quando eu leio Hobbes, quando eu leio O Banquete de Platão, ou melhor, a obra de Platão, parte dela, Banquete, Sofista, Fédon, ou quando eu leio obras como Rousseau, discutindo aqui o contrato social, o ensaio sobre a origem das línguas, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, eu estou lendo um clássico, não é? Então, Rousseau é um clássico. Platão é um clássico. A obra de Platão é uma obra clássica. O Banquete de Platão é um texto clássico. O texto de Hobbes, no Leviatã, a obra do Hobbes é uma obra de um clássico. Tá certo? Então, o meu incentivo aqui é para que os jovens comecem a ler as obras clássicas, as obras dos clássicos, já no segundo grau. Não deixem só para o curso universitário. Até mesmo porque nós temos uma crise hoje enorme no curso universitário. Então comecem logo a fazer as leituras no segundo grau, não é? Por que ler Rousseau? Por que ler um texto Rousseau? Por que ler o contrato social? Porque Rousseau está procurando discutir no contrato social, faz uma discussão sobre o que é a legitimidade da democracia, não é? O Estado democrático a partir, não é? A democracia, o Estado democrático a partir da legitimidade. Por que é legítimo? Então, em Rousseau, o Estado é obra de um contrato. A soberania, em Rousseau, ela vem do povo. Ela não é obra de um poder divino. Então, ao Estado, fruto de um contrato, aonde os homens, o povo, realiza exatamente um pacto e um contrato, e a partir desse contrato, feito a partir da eleição dos seus representantes, de representantes que passam a ser legítimos, que passam a ser delegados do povo, para que o Estado seja criado. O Estado seja criado a partir do contrato, a partir do pacto, através de uma volonté geral, através de uma vontade, a vontade daquele que transfere o seu poder individual para estes representantes. Então, uma Constituição seria obra de um contrato social. A Constituição é fruto de quê? Dentro dessa perspectiva
de elaboração do Estado contratualista em Rousseau. Seria fruto do povo. A Constituição, ela vem do povo. Vem do povo porque o povo é soberano. A soberania está depositada nas mãos do povo. Então, por que ler Hobbes? Não é? Porque Hobbes, ele vem também mostrar que o poder real não vem de Deus, né? Não existe poder que venha de Deus, poder dado por Deus. O poder absoluto não é obra, não é, de algo divino. O poder absoluto, o poder do Estado, dentro desse raciocínio, né, fundamentado nessa conciliação racionalista e empirista, o poder absoluto do governante resulta de contratos que são estabelecidos entre os homens, porque os homens transformam o estado de natureza em um estado contratualista. E esse estado que vem desse pacto, desse contrato para Hobbes, é o estado absoluto. Não é? É uma organização, é algo artificial. Então, esse pacto exige um contrato. Há uma transferência de poder dessas elites, dessas aristocracias, para, não é, o monarca absoluto. Ele está exatamente refletindo a situação histórica do Estado absolutista da Inglaterra. Ele está mostrando uma teoria política e filosófica para justificar o Estado absoluto inglês, o Estado absoluto na Inglaterra do seu tempo. Não é? E Thomas Hobbes, ele foi criticado por John Locke, porque John Locke tem uma outra proposta de legitimidade do Estado contratualista, aonde nessa legitimidade quem vai ter o poder é o parlamento e o rei apenas governa, não é? O rei é o soberano, mas ele não tem as rédeas do poder estatal na sua mão. É o triunfo do parlamentarismo. Então, para Hobbes, se Deus fez o homem faz o Estado. O homem constrói um Estado de modo artificial. Esse animal, chamado aqui Leviatã, esse animal artificial é o Estado contratualista em Hobbes. Daí a importância de ler Hobbes para entender a política do Estado absoluto na Inglaterra. O poder do rei não vem de Deus. O poder do rei vem de um contrato, de um pacto, de um Estado criado artificialmente. Por que é tão importante ler Platão? Não é? Ler Platão é um verdadeiro alimento para você compreender a nossa realidade. Então, ler o Banquete de Platão, ler o Banquete, não é? É você compreender que quando Platão escreve o Banquete, Platão está preocupado em mostrar, em discutir exatamente num texto bem polifônico, não é? O que é Eros. Então, o banquete é o quê? Não é? O banquete é um jantar.
é uma reunião, é um simpósio. Só que esse simpósio vai acontecer no seu tempo aqui histórico, nessa construção, não é? Para discutir o amor. Mas é só o amor? É também a sabedoria, não é? Então nós vamos ter Platão escrevendo aquilo que certo dia aconteceu. O jantar na casa de Agatão, que é um poeta, tá certo? Esse banquete, esse jantar, esse simpósio, essa reunião dos grandes nomes da cultura do seu tempo, né? Desses personagens como Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes, Agaton, Sócrates, Alcebíades. Então, estes intelectuais, esses homens que tinham o saber intelectual, não é? Naquela construção de mundo vigente, não é? Eles vão discutir o quê? Que Aristódemo relata o banquete, a Apolodoro, e Apolodoro relata o que houve no banquete a Platão. E Platão está indo para esse jantar na casa de Agatão, ou Agaton, né? Aparece também aqui o personagem Diotima de Mantinéia, mas Diotima não está presente no banquete. Diotima está presente em um discurso do banquete, não é? Então, na verdade, o banquete é uma reunião de sábios, é um simpósio, não é? E vai mostrar exatamente que o cérebro é o grande gravador. Qual é o cuidado que a gente vai ter hoje com o nosso cérebro? É que o nosso cérebro é ele que tem que gravar, que reter o conhecimento, que ter o conhecimento. E o conhecimento é repassado pela linguagem, não é? Então, Aristódemo relata os assuntos do banquete, não é? A Apolodoro. Apolodoro já relata o banquete a Platão. Aqui nós encontramos a palavra transferência. O que é estudar? O que é o ensino? O que é a educação? É transferir conhecimentos. O conhecimento é transferido na linguagem. O conhecimento é transferido nas relações. Eu tenho que ter um local para me reunir com os meus alunos, para transferir esse conhecimento que eu tenho elaborado e que está gravado. O cérebro é o grande gravador, não é? Nós não vamos precisar aqui, não é, de um disco, de um computador, de uma fita, de um vídeo, porque o próprio cérebro pensante, com milhões de potenciais de ação, vai relatar, vai remeter todo esse conhecimento, não é? Então, o simpósio ocorre aonde? Ocorre na casa de Agaton. E a linguagem, aqui está mostrando que o sujeito é um sujeito da linguagem, é um sujeito desejante, a partir desses discursos, não é? O discurso de todos esses intelectuais, que é o caso, não é, do jovem
intelectual de Fedro. Então, cada um desses intelectuais vai mostrar, vai descrever quem é Eros. O texto do Banquete de Platão, ele é um texto de lembranças. É um verdadeiro lembrar, repetir e elaborar. Não é? A partir daí, o grande Deus, que é o amor, o grande Deus que é Eros, que é admirado por todos, será objeto de discussão exatamente no banquete. Então, por que nós temos que ler o banquete? Porque o banquete é um texto clássico, é um texto polifônico, não é? Que vai tratar de algo relevante, que é exatamente Eros. Como o amor é um dos deuses mais antigos, o mais honrado, o mais poderoso, tanto em vida como em morte, né? Então esse Deus vai ser discutido nos discursos dos intelectuais, que é o caso de Pausânias. Pausânias, no banquete, ele mostra duas formas de amor, não é? O amor celestial e o amor vulgar. Então, Pausânias diz, existe dois Eros, o Eros da Afrodite vulgar e o Eros da Afrodite urânica. Então, há um amor, não é, intelectual, há um amor sublimado, há um amor diferente do amor que se realiza pela carne, que é o amor da Afrodite pandêmica, pandemiana ou vulgar, realizado através da carne. Então, cada intelectual do banquete, dentro, não é, de seu conhecimento teórico e metodológico, ele vai explicar o que é o amor e o que é a sua natureza. Então eu indico para todos a leitura dos clássicos, não é? Platão, um autor clássico, Hobbes com Leviatã, também um autor clássico, Rousseau. Rousseau é um autor transdisciplinar, é um autor que trata de educação, de ciência política, de política, que trata de literatura. Rousseau é complexo, como Platão também. Eu posso dizer que Platão é um pensador complexo. O homem que escreve o Banquete é um trabalho complexo e polifônico. Rousseau também é esse intelectual complexo, polifônico, não é? Que vai tratar de vários temas importantes para o nosso conhecimento, não é? Se eu quiser discutir educação, eu vou ler o Emílio de Rousseau. Ele vai tratar da educação, né? A educação dos rapazes. Se eu quiser compreender um pouco sobre as questões da construção do Estado, eu vou ler o Contrato Social. Se eu estiver um pouco preocupado, quiser entender o Rousseau preocupado com o seu passado, com a sua vida, não é? Eu vou também ter um Rousseau que vai descrever toda a sua trajetória de vida, não é? Nos devaneios de um caminhante solitário, o Rousseau é o Rousseau do sentimento. Rousseau é o filósofo do sentimento, o teórico do sentimento. Assim como Rousseau também é um intelectual orgânico
da classe dominante chamada a burguesia, que quer mais poder, que quer justificar seu método de achar o poder, de chegar ao poder, de elaborar o Estado burguês através do contrato social. Então eu recomendo a leitura dos clássicos. É importante ler os clássicos.